Bom, vamos falar da blindagem então, né? O que é a blindagem do carro? Você pega, desmonta o carro inteirinho e reforça ele. Basicamente é isso. A parte do powertrain, a parte eletrônica principal, ela fica tudo no Sim, local. sim, sim. O que é removido 100% são os acabamentos, todos os revestimentos do carro, toda a parte de bancos, toda essa parte é removida, forrações, tudo. O carro fica nu, mas o corpo dele principal está lá, a estrutura está lá. Então a gente vai ter que cada centímetro quadrado dessa superfície, ela tem que em si resistir de acordo com a norma, Uhum. que é uma coisa que eu já vi em vários podcasts também. Muita pergunta sobre o norma. Qual é o nível da blindagem? É o nível 5, é o nível 4. Nunca se fala nível de blindagem com um numeral. Isso não existe. Né? Porque isso pode significar tudo, e quando pode significar tudo, significa nada. Uhum. São várias normas. Então eu posso falar que era muito comum isso antes do Exército. Sempre houve uma nomenclatura específica do Exército para produtos controlados balisticamente. Sempre houve. Desde sempre. Desde sempre. Eu não sei quando foi o primeiro R-105, que é o primeiro decreto do Exército. Ele simplesmente pegou a legislação americana Uhum. e da NIJ e colocou ali. Aí, só que converteu as unidades de medida, mas era exatamente a norma americana balística. Sem muito detalhamento, sem explicar como é que testava, nada. Mas já tinha. Quando eu entrei no mercado, era isso que tinha. Se você tinha uma boa vontade, o Exército já era, desde sempre, o agente regulador de produtos controlados, que a blindagem estava pendurada nesse escopo. E só que não existia o enforcement desse controle. Isso na década de 90. Aí o Exército começou a aprimorar isso, começou a se estruturar para dar, para homologar efetivamente esse processo. E aí nasceu em cima dessa norma que já tinha no R-105 do Exército, a ABNT NBR 15.000. Então, quando a gente fala num número de blindagem, nível 3, 4, Uhum. 5, 20 mil, você tem que primeiramente falar qual é a norma que você está falando. Né? A mesma coisa que falar comprimento. Ali é 3. 3 o quê? Metro, polegada, jardas, légua. Uhum. O quê, né? Pode ser muito diferente. Então, ABNT NBR 15.000, nível 1 ou nível 2A, ou nível 2 ou nível 3A, ou nível 3 ou nível 4. A partir daí são níveis especiais. Né? Então, é esse nível. E o nível 3A acabou sendo tudo convergindo para isso. Embora eu seja uma voz só minha no segmento de blindagem, quanto a meus concorrentes, meus amigos. E quando eu falo os players desse ecossistema, não são 10 ou 20 ou 30 concorrentes, são 150 mil, porque tem um cara que vende, tem a loja na Uhum. Europa, ou tem a Uhum. loja não sei Uhum. onde, ou tem a concessionária. Então eu falo isso, é uma voz. O nível 3A é um nível que ele está meio isolado. Ele é muito para quem? Para a pessoa comum, e ele é pouco para aquele cara que precisa de um nível de Uhum. proteção maior. Né? Mas por que a gente está falando de nível? Eu até esqueci. Eu Você me perguntei perguntou? né, realmente como que era a Ah, blindagem, né, que você desmonta o carro, enfim, exatamente. mas tinha pergunta de fato sobre os níveis, que é importante até para entender o que cada um Cada protege, enfim, né? centímetro quadrado tem que proteger no nível proposto pela Sim, de blindagem. acordo com a norma, E né? não só isso, né? Ele tem que ter um material que protege com aquela norma, mas da maneira como aquele material foi aplicado, no momento de uma agressão contra ele está fixado da maneira certa. Como que é a intersecção desse material com outro material? É um ponto muito crítico da blindagem, são as intersecções. Uhum. Porque, na realidade, a norma de blindagem ela diz respeito aos materiais. Não está normatizado ainda, e quando eu falo que não está normatizado ainda, eu diria no mundo, a maneira como que você aplica esses materiais. Então, isso é da responsabilidade, da capacidade, da expertise de cada empresa que está aplicando. Então, o material resiste, a princípio, desde que seja escolhido um material que realmente tenha tudo certinho, tenha a norma, tenha a licença de fabricação, um fabricante certificado pelo Exército, tudo direitinho, tudo bonitinho, resiste. Mas e a aplicação daquilo, como foi feito no carro? É uma outra história, né? Então, vamos fazer uma analogia. Que o material de blindagem, a parte opaca, vamos falar o vidro é uma parte menos crítica, apesar de tudo.
Vamos falar da parte opaca. Imagina um quadro. Uhum. A tela é o material de blindagem. E a moldura tem um fator importante para fixar isso. E essa moldura em si também ela tem que ser blindada. Mas da maneira como ela é fixada, como é que é essa sobreposição, também é importante, que ela pode ajudar ou atrapalhar. Sim. Ela pode rasgar esse material da maneira... Tem uma série de situações aí que só muito teste, muita avaliação, muito conhecimento, muita troca de informações com outros players, né, com pessoas especializadas nisso, em materiais, em processo. Isso a gente chega lá no decorrer de muito tempo. Por isso que a blindagem, acho que hora de voo, Uhum. acaba sendo muito importante também. Então, o carro é revestido com esses materiais, não todo ele. Então, tem algumas partes, como a parte inferior, tá, uma série de coisas. Agora, o que resiste e o que não resiste é uma outra coisa que eu evito falar. Porque blindagem, a gente não pode esquecer que se trata de uma estratégia de segurança. Claro. Uma estratégia de segurança, queira ou não, ela é pessoal, é para aquela pessoa que adquiriu, né? Por mais que temos problema social no Brasil que leva essa questão da blindagem, não existe um decreto, olha, todo carro vai ter que ser blindado. Aí é como se nenhum fosse. Uhum. Então, é uma questão pontual e pessoal. Não que seja bom, obviamente, mas é assim que é. Então, se eu chegar aqui, eu na associação dos blindadores, eu sou uma voz muito sobre isso. Caramba, né? Se você chega e começa a falar, o nível tal resiste ao projétil tal, começa a dar toda a ficha, é O como outro se lado você... também começa a pensar estratégias para vencer É essa blindagem, evidente, é né? evidente. Lógico. Imagina você na sua casa, você coloca um sistema de alarme sofisticado ali, aí você pendura na tua porta o esquema elétrico Uhum. daquele sistema que você instalou. Aquele sistema que você instalou na sua casa é só você e o camarada que instalou que sabe. Então, eu não falo também em podcasts e eu não acho legal quem fala fique trazendo essas questões. Eu posso, e outra, norma é uma coisa muito complexa. Não é o lugar, uma pessoa comum tem dificuldade, precisa de alguém para traduzir para ela. Então, Uhum. quando a gente vai dar uma assessoria para uma empresa, para uma família que precisa de segurança da blindagem, a gente vai entrar na página 1, na página 2, na página 3, na página N, a gente vai até o final. Mas, assim, em público, novamente, aquela analogia. Colocou um sistema de segurança na sua casa muito sofisticado e pendurou o esquema elétrico dele no muro do lado de fora, para todo mundo ver como é que você fez, eu acho que não faz sentido. Uhum. Então, por isso que eu evito de falar, entrar em detalhes da norma, o que segura, o que não segura, o que fura, o que não fura. Essa é a minha questão Importante. E quais filosófica. são os materiais mais utilizados nesse processo de blindagem? O que é esse revestimento que vai... Posso dar um histórico também? Minhas Claro, perguntas... claro. Seu podcast dura quanto tempo, mais ou menos? Ô, Guilherme, que hora você vai me pôr para fora aí? Não, até 5 horas estamos tranquilo. 5 horas. Não, mas vai tranquilo, não tem problema. Os materiais originais eram materiais que tinha para a época. Lá atrás, na década de 80, que foram quando os pioneiros começaram com blindagem, você ia sobrepondo vidro e mais vidro, dava uma espessura enorme para conseguir algo equivalente ao que seria o nível 3A hoje. E a parte não vidro, a parte opaca, era aço. Aço, né? Então eram eficientes, sem dúvida. Mas pesava uma tonelada quase que literalmente, né? Era terrível isso. Então, houve a questão dos materiais, houve evoluções. A primeira grande evolução foi eliminar o aço e já se utilizava em coletes para pessoas, né? Coletes à prova de bala, a tal da aramida. E aí o pessoal começou a usar exatamente a própria aramida do colete. Eles, em vez de recortar para fazer uma veste, né? Colete, eles faziam, pegavam o mesmo material e colavam lá no carro. Era eficiente? Para o nível de agressão da época, até era. Mas depois começou a evoluir esse material. Aí a aramida continuou sendo aramida, mas ela tinha outra trama, outra prensagem, era tudo diferente, evoluiu. Mas a própria aramida. Então, a aramida é um material que vem até hoje, que ela tem entre 4 e 5 quilos por metro quadrado, para o nível mais usual da blindagem, o nível que representa 98% dos níveis que estão por aí. Continua sendo bastante usual. E o aço continuou sendo utilizado em colunas. Então, essa foi uma evolução, que diminuiu bastante o peso. E, na sequência, quase que junto com isso, alguém pensou em agregar o policarbonato
que já tinha em uso aeronáutico, mas em vidro plano. O pessoal resolveu colocar isso no vidro do automóvel. O resultado balístico foi fantástico, mas a curva de aprendizado foi dolorosa. Distorção, dupla imagem, o policarbonato agregou todo tipo de problema, mas reduziu drasticamente o peso, menos da metade. Uma, que ele tem uma densidade muito menor que a do vidro, menos da metade. E outra que ele, casado com vidro, dois materiais com características absolutamente distintas, né? Uma numa ponta, outra na outra, eles trabalhando juntos, se mostrou um casal muito eficiente, vidro e policarbonato. Então isso veio durante um bom tempo, né? E houve uma grande redução de peso, e durante quase 20 anos, que todo mundo falou, a blindagem vem evoluindo, agora tem vidros leves, vamos pensar se tem vidros leves. O vidro leve, muita gente fala, tem um vidro de 17. Alguém inventou um tal de vidro de 17 que nunca houve no Brasil, com retex válido para um nível de 17 milímetros no nível 3A, que é o nível mais usual. Nunca houve. Então o vidro é um pouco mais fino que o outro. Lembrando que a densidade do vidro não é a função da espessura, mas ela é uma função da densidade média dos materiais. E você tem materiais diferentes quando você usa materiais plásticos, você tem menos densidade. Mas de uma maneira ou de outra, se for verdade tudo que falavam, eu digo que não é, você tirava 3 milímetros de vidro do vidro convencional de 21 milímetros. E com isso, cada milímetro que você tira por metro quadrado, você tira 2,5 kg. Tirou 3, tira 7,5. Tem 4 metros quadrados um carro médio, você tira 30 quilos do carro. Um carro médio pesa 1.500 quilos, com 200 na blindagem média, 1.700, com 3 passageiros de 70 quilos, que é o padrão, vai para 1.900, mais uma tranqueirada que está lá no porta-mala, 2.000 quilos. 30 quilos é 1,5%. Não é nada. Então não é significativo. Por outro lado, também não é significativo no investimento, porque um vidro desses leves, ele também, no processo como um todo, do carro blindado como um todo, ele custa 1,5% também. Então, quer dizer, não é tão mais caro, mas também não é tão mais leve. Mas houve agora, sim, recentemente, na realidade já tem mais de 5 anos, mas não era comercialmente muito viável, materiais sintéticos pré-moldados para a parte que ainda se utilizava o aço nas colunas. E isso é um grande ganho. Se você somar isso, que é um grande ganho, eu diria que até 80 quilos em alguns carros maiores, até mais, depende de pegar uma Navigator, um Big, realmente, né, um Real Big, aí você tira quase 100 quilos de aço, né? Não é que você tira 100 quilos, você tira mais, é que você volta alguma coisa do material sintético pré-moldado, né? E esse material sintético pré-moldado, ele tem a mesma característica de proteção que ele tinha do aço. E aí, recentemente, esse material nos últimos 3 anos, mais especialmente nos últimos 2 anos, ele começou a se tornar comercialmente mais viável, porque ele precisa ser produzido, modelado com moldes, com modelos, basicamente como acontece com vidro. Não era como a aramida convencional, que você pegava um painel, recortava do formato e colocava lá. Então isso era um complicador. O processo não estava muito bem desenvolvido, não era comercialmente muito amigável. Agora está se tornando. Então hoje teve um grande ganho, que são esses materiais sintéticos. O mais eficaz desses materiais é o polietileno de ultra alta densidade molecular, que tem marcas comerciais como... Hoje se usa muito no Brasil da DuPont, que é o Tensilon, tem o Spectra Shield, que é da Honeywell. Então tem alguns polietilenos de vários fornecedores, cada um com uma marca comercial, e que não eram modelados antigamente. Ele já existe há muito tempo esse material, não é novidade. Até a G5, que eu usei como exemplo, ela usava esse material no começo, falava, nossa, mas eles já eram tão arrojados. Sim, eles eram bastante arrojados, materiais muito sofisticados. Só que esse material não era pré-moldado, não existia essa técnica, que foi desenvolvido recentemente. Então você consegue fazer uma blindagem hoje 100% com materiais sintéticos. Você não coloca uma arruela metálica no carro, nada. Você não tem 1 grama de aço. E o aço é um material, não é o mais pesado, porque você tem a parte do vidro, que vai ter em média aí de 30 a 50 quilos por metro quadrado, dependendo da tecnologia do vidro. Ainda é mais pesado que o aço. O aço você teria 3 milímetros, 24 quilos por metro quadrado, mas você substitui por algo que pesa 4 quilos por metro quadrado. Então, e o preço, né? Antes aqui a gente ia conversar, você perguntava sobre por que uma blindagem é caro, né? Não, era a minha próxima pergunta. Por que é tão caro esse negócio aí, hein? Bom, quando eu entrei no mercado, em 99, uma blindagem bem vendida era vendida por 50 mil reais. Tá.
Um pouco antes da pandemia, tinha um monte de gente vendendo blindagem ainda por R$50 mil. Ah, não, mas 99, 50 mil reais era uma grana, né? Eu tive a curiosidade de fazer uma pesquisa ampla, profunda, sobre todos os índices inflacionários possíveis e imagináveis. Não pegar um, por exemplo, eu peguei uma cesta deles e fiz um apanhado. O número era em torno de 6, quase 7 vezes. Então, uma blindagem deveria estar custando, por essa evolução, R$350 mil naquela época, Sim, antes da sim, pandemia, sim. que eu fiz essa conta. Hoje seria mais. Então, quer dizer, na realidade, o preço relativo da blindagem caiu muito. Bem caindo, né? E tem uma coisa que ninguém para pensar. O valor de uma blindagem relativo hoje à aquisição de um pacote de um carro blindado, eu provo que ela representa, em média, 12% quando você compra um carro blindado e leva ele para casa. Posso dar esse exemplo. A média do preço de um carro que está numa blindadora hoje, média geral, entre o carro de entrada, que custa 200, um carro mais caro, que custa 1.200.000, faz uma média, vai dar R$600 mil, um carro que está na blindadora hoje. Você pega esse carro, você faz o seguro dele. Se você quiser pegar um carro desse, chegar numa concessionária, um carro que custa R$600 mil, comprar e levar para casa, eu não estou falando do TCO, que é o Total Cost, com pneu, com revisão, com nada disso. Quanto você gasta para entrar num carro desse e sair da concessionária? Você gasta o carro, 600. Mais licenciamento e seguro, você vai gastar mais quase 100. Mais licenciamento e seguro, um ou outro acessório que ninguém sai de uma concessionária sem comprar que seja um chaveiro, né? Daqueles mega, né? Vai gastar mais 100. 600 do carro, mais dá 700. Para você subir nesse carro e poder ir até a sua casa, na primeira viagem. Mais 100 da blindagem. Então vai dar 800. Você pega 100 mil, que foi o preço da blindagem, o preço médio hoje para um carro dessa categoria. Se você quiser usar esses materiais sintéticos de última geração, um pouco mais, dependendo se abrir mão. Vidros, tem vidros que custam R$15 mil ainda hoje, tem vidro que custa 50. Então tem vidro de 15 a vidro de 50. Cada um sabe o que vai escolher para si, né, para o seu carro. Um carro desse de 600 mil merece uma blindagem que no mínimo vai custar 100 mil. Pode ser mais, pode ser menos, mas na média 100. 100 mil dividido por 800, 12%. Então, se você pegar um carro top de linha, um carro, uma Ranger, quando eu falo, eu não estou falando de umas naves que tem por aí de 3, 4 milhões, não, estou falando de ou até mais. Estou falando de um carro, uma Range Rover, tá, 1.700.000, o último lançamento aí, tá, 1.700.000. Você faz essa conta, você chega em 5% do preço da blindagem. Então, a blindagem definitivamente não é caro. E quando você pensa que o preço do kit de vidros, então, vai dar um percentual ridículo. Então, esse raciocínio não é meu. Não é que eu sou... Embora você, para fazer esse raciocínio, você precisa de uma calculadorinha de 4 operações. Não precisa nem levar ao quadrado, nem raiz, nem fatorial, nem nada. Nem integrar, nem derivar. 4 operações, você chega nessa conta. Mas para ter o raciocínio, também não consegui ter sozinho. Eu estava no carro outro dia ouvindo uma propaganda da Tigre, tubos e conexões. Sabe quanto você gasta de tubo e conexão numa obra? Fiquei assim, quanto? 3%. E você vai economizar aí? Você vai colocar uma coisa vagabunda para te dar todo, estourar, vazar, você vai ter que quebrar tudo. Estragar os outros 97%. Quer estragar os outros 97%? É aí que você vai economizar? Então, a blindagem hoje é isso. Né? Ela tem um percentual do custo do pacote muito pequeno, que chega a 5% até. E não passa em nenhuma hipótese de 20%, por mais que seja um carro mais barato.